Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Gente, tá todo mundo sabendo que o mundo mudou completamente. Que as nossas vidas não tem mais nada a ver com uma vida era. Que a gente não nasce do mesmo jeito, a gente não estuda do mesmo jeito, não namora, não trabalha, não aposenta, aliás, não vai aposentar, né? E nem morre do mesmo jeito. E, no entanto, a Terra é igual. Geograficamente, é aquele planeta que a gente conhece e tal. Ela é igualzinha ao planeta que era. Mas a gente vive nela de uma forma diferente. Então eu achei que era interessante manter o termo Terra, estamos na Terra, mas não estamos mais naquela Terra que a gente viveu até 30 anos atrás, que eu chamei de Terra 1, e entendo que nós entramos num novo momento da humanidade, que é a Terra 2, que é uma mudança imensa em relação ao que a gente é até agora, e isso chama a atenção das pessoas dizendo, olha gente, a gente precisa reaprender a viver. A gente precisa de uma nova bússola. Nós ficamos desbussolados. Nós não temos ferramentas para entender o mundo de hoje. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde, boa noite para quem é da tarde, quem é da noite. Estamos aqui em mais um podcast do Correio Brasiliense. Esse nosso espaço, você que está acostumado já conhece. A gente debate os assuntos mais em voga no noticiário, debatemos temas da atualidade, do nosso mundo contemporâneo, e eu convido vocês para uma conversa muito legal agora no podcast com o psicanalista Jorge Forbes. Ele é lançando um livro agora, Aforismos e Sentenças, que são frases pinçadas, pensamentos pinçados nos diversos trabalhos que ele já participou, artigos, seminários, depoimentos. E comigo aqui o jornalista Carlos Alexandre de Souza, a quem eu desejo aí as boas-vindas para ambos. E já vou começar com o Forbes, porque nós vamos falar aqui sobre mundo contemporâneo, vamos falar sobre revolução digital e vamos falar muito sobre gente, como é que a gente se posiciona diante desse futuro tão incerto, e se tivéssemos respostas, elas valeriam muito. Jorge Forbes, muito obrigado por participar do podcast do Correio. Obrigado a você, Vinícius, obrigado a você, Alexandre, obrigado ao Correio Brasiliense, imenso prazer estar aqui com vocês. E já começa então com uma provocação. Você tem como conceito e trabalha esse conceito da Terra 1 e Terra 2 para marcar bem essa divisão dos mundos que a gente viveu e que a gente vai viver. E a gente está no meio desses dois mundos, de Terra 1 e Terra 2. O que são Terra 1 e Terra 2? Vinícius, o que eu resolvi chamar de Terra 1 e Terra 2 foi, a meu ver, para organizar um pouco uma certa bagunça acadêmica que existia entre modernidade, pós-modernidade, a globalização. São termos que a gente fala indiferentemente ao tentar se referir a essa mudança imensa da atualidade, mas que não eram muito claros, a meu ver. Peguemos o primeiro, modernidade e pós-modernidade. Do ponto de vista acadêmico está correto, do ponto de vista das ruas é complicado, porque o moderno é o hoje. Explicar para a pessoa que o moderno é o ontem e que hoje seria o pós-moderno não é bom, a meu ver, para você fazer um recorte de uma experiência vivida. O termo globalização tem algo interessante, porque ele se opõe à universalização. Universalização é você se caminhar para o um, a globalização é se caminhar para o múltiplo. Eu gosto desse termo. Mas quem sabe que existe essa diferença? Também não é nada evidente. Aí eu pensei que seria melhor dizer o mais claro para todo mundo. Gente, está todo mundo sabendo que o mundo mudou completamente. Que as nossas vidas não tem mais nada a ver com uma vida era. Que a gente não nasce do mesmo jeito, a gente não estuda do mesmo jeito, não namora, não trabalha, não aposenta, aliás, não vai aposentar, né? E nem morre do mesmo jeito. E, no entanto, a Terra é igual. Geograficamente, é aquele planeta que a gente conhece e tal. Ela é igualzinha ao planeta que era. Mas a gente vive nela de uma forma diferente. Então, eu achei que era interessante manter o termo Terra, estamos na Terra, mas não estamos mais naquela Terra que a gente viveu até 30 anos atrás, que eu chamei de Terra 1, e entendo que nós entramos num novo momento da humanidade, que é a Terra 2, que é uma mudança imensa em relação ao que a gente é até agora,
E isso chama a atenção das pessoas dizendo, olha, gente, a gente precisa reaprender a viver. A gente precisa de uma nova bússola. Nós ficamos desbussolados. Nós não temos ferramentas para entender o mundo de hoje. Dizer que tudo mudou, ok, todo mundo está de acordo, tudo mudou. Mas por que mudou? O que mudou? Exato. Aonde mudou? Era essa a pergunta O que eu ia nos fazer. sobra? Era exatamente isso que eu gostaria de saber. O que mudou e onde se orientar na medida que estamos sem bússola? Onde a gente pode se orientar de alguma forma? Olha, Alexandre, eu acho que onde mudou é o seguinte. É a minha... Eu não sei se você conhece a história da máquina que quebrou numa grande indústria de automóvel. Tinha uma máquina do cara que veio abrir o... Enfim, vou contar para a gente que esteja no vendo, de repente não sabe. Então vou tentar simplificar. Tinha uma máquina muito grande numa indústria, quebrou essa máquina. Imaginemos se fosse na Volkswagen. Veio uma pessoa, os técnicos brasileiros não resolveram. Chamaram os técnicos alemães, não resolveram. Aí alguém disse, olha, tem um manezinho aqui do lado, ali naquela automecânica na esquina de São Bernardo do Campo, que ele é bom, ele conserta as máquinas, de repente ele vem aqui e conserta. Aí o presidente da indústria disse, bom, que venha um manezinho, se for para fazer uma simpatia aqui, que venha, tudo bem. O manezinho chegou com a sua malinha de ferramentas, olhou a máquina, olhou, foi na sua caixinha, pegou uma chave de fenda, foi até a máquina, deu 1/4 de volta num parafuso, apertou um botão e a máquina começou a funcionar. Que milagre, que coisa incrível. O cara é bom mesmo, né? Manezinho ali da esquina, o cara é legal. Aí virou o presidente e falou, nós vamos lhe dar aqui um presente bom, você vai levar aqui esse modelo do Volkswagen 52 e tal. Ele falou, não, eu quero ser pago. Mas você paga quanto? $100.001. $100.001 para virar 1/4 de volta num parafuso? Não. $1 para virar 1/4 de volta no parafuso. 100 mil para saber qual. É o conhecimento, né? Qual o parafuso, exatamente. Então, Alexandre, o que eu tenho me dedicado a tentar descobrir, eu me ponho um pouco na posição do manezinho, qual é o parafuso? Qual é o parafuso que mudou? Eu acho que o parafuso que mudou foi o seguinte, nós humanos não nascemos sabendo o que a gente vai ser na vida. A abelha nasce sabendo, girafa nasce sabendo, o cachorro nasce sabendo, a gente não. Nós temos que nos socializar, a nossa identidade depende do contexto. Nós somos diferentes, inclusive, em cada contexto, em pequenos detalhes das nossas vidas. Mas, de repente, é a vida inteira que mudou na forma de organização dela. Se eu estiver complicando, vou tentar descomplicar. O Sartre sintetizou esse aspecto numa frase, a meu ver, bastante clara, que diz assim, nos animais, a essência precede a existência. Ou seja, uma abelha sabe ser abelha, o cavalo sabe ser cavalo, porque tem a essência do cavalo, a essência da abelha. Nos humanos, a existência precede a essência. Primeiro você existe, depois você vai saber o que fazer. Então, essa insegurança da espécie humana, por um lado, é uma fragilidade, frente a uma abelha, por exemplo, que faz a mesma casa há 50 mil anos, não muda aquele hexágono. Por outro lado, é uma criatividade, porque não surgiu uma abelha Niemeyer em 50 mil anos. Né? Não surgiu uma abelha que resolveu virar aquela casa, porque ela não é criativa. O humano é criativo, correto? Então, nós tivemos organizações que são chamados tempos éticos, que eu não vou cansar com detalhes filosóficos, mas primeiro a gente se organizava em relação à natureza, depois a gente se organizou em relação aos deuses, depois a gente se organizou em relação à razão. São 3 grandes momentos éticos de 28 séculos, 2.800 anos do nosso trabalho sobre a Terra, da nossa vivência na Terra. De repente, essa verticalidade e os valores verticais que nós convivemos por 2.800 anos, não,
28 séculos, 2.800 2.800 anos. tá né? certo. Uhum. Eu estou até perdido aí nessas contas. Né? Nesses 28 séculos, a gente muda para um laço social horizontal, onde, aliás, contrariamente ao que as pessoas pensam, que ficou todo mundo igual, é o oposto, ficou todo mundo diferente. E a gente tem que agora articular as diferenças entre as pessoas. Houve uma ruptura, então, professor. Uma ruptura de paradigma imensa. Então, os valores que a gente levava à nossa vida antes, que valores? Verticalidade, padrão, nós tínhamos uma vida padronizada, Sexualidade também. Né? focado, Sexualidade sexualidade restrita Sim. a duas possibilidades, Sim. Foco, hierarquia, Família. protocolo, família no sentido clássico da organização familiar, né? Tudo isso, de repente, é virado de cabeça para baixo. O mundo não é mais focado, ele é múltiplo, ele não é mais standard, ele é líquido, como diria o Bauman, porque passa pelas frestas, pelas portas, ele é líquido nesse sentido. Ele é criativo, ele é responsável, não disciplinar como era, é um mundo responsável. Então, mudou completamente e as pessoas estão muito angustiadas, estão com medo do que está vendo. Agora há pouco o Vinícius conversava vindo para cá, a gente falava sobre esse medo que está havendo. Curiosamente, aquilo que é pelo qual a gente mais luta, que é liberdade, quem não quer liberdade, né? Uhum. Estamos aqui num veículo de imprensa. Liberdade de imprensa, Claro. liberdade de opinião, liberdade De sexual, pensamento. liberdade de pensamento, liberdade de arregimentação, liberdade de reunião, liberdade... De ir e vir, de todas as liberdades. De ir e vir, de todas as liberdades. Então, nós professamos que nós queremos essa liberdade. Quando a gente tem a tal da liberdade, a gente entra numa angústia que justifica o Laboissy ter dado aquele título que todo mundo conhece. O livro pouca gente leu, mas o título todo mundo conhece, né? Discurso da servidão voluntária. Ou seja, imediatamente se busca um tirano qualquer para dizer, pelo amor de Deus, não me deixa ficar escolhendo, eu quero que me diga o que eu tenho que fazer. Aí surgem títeres. Sim. Na política, começam a pulular, né? Pessoas desse tipo para tentar ocupar um lugar de direcionamento fixo que dê certeza para a pessoa. Por que isso? Convicções, né? Nós estamos num mundo de Ordens. escolha. Se você tem 10 coisas que você pode escolher, a única certeza que você tem é que se você pegar uma, você perdeu 9. Você fica apavorado. Essa é uma diferença, você desculpa interromper, mas essa é uma diferença para a qual o senhor já tem uma resposta e trabalha em cima dela. Vivemos um tsunami, essa mudança dessas duas terras, mas o senhor, nas suas publicações, já coloca essa diferença como fundamental. Saímos de um mundo vertical, em que você tem chefe, patrão, padre, autoridades, né, que determinam mais ou menos o que você vai fazer, por onde você vai andar, o que você vai ser na vida, né, de que forma pensar, se organizar, como constituir família. E a gente tropeçou no mundo novo. Ela não foi uma transição, não é uma transição gradual. Simplesmente veio um mundo novo que atropelou sob a forma de tsunami, que é uma metáfora que o senhor também usa, né? Costuma usar. E a gente está no meio dessa tsunami, desse mundo aí quase sem metáfora, desse mundo líquido da tsunami, que é essa quantidade caudalosa de água borbulhando e você não sabe para que lado é a tona para você respirar e pegar o norte que o Carlos Alexandre citava. Vamos sair dessa tsunami? Vamos. Como? Entendendo como é que o espírito da criatividade que tem Terra 2 sobre Terra 1. Em Terra 1, eu tinha um laço social disciplinado. Eu gostaria de organizar a ideia em duas coisas, disciplina e responsabilidade. E dizer que quanto mais disciplinado é o laço social, menos responsável ele é. Os piores assassinos da humanidade, os nazistas, ao serem inquiridos no Tribunal de Nuremberg, todos disseram, eu não sou culpado. E disseram, eu não sou culpado, porque eles cumpriam as ordens, eles eram disciplinados frente às ordens de um exército nazista. Ao contrário da disciplina, é a responsabilidade. Então, quando você abaixa a disciplina, você tem a responsabilidade de cada pessoa
pelas suas escolhas, pelo seu desejo, pelas suas opções na vida. Então, eu diria que a gente vai sair disso na medida que nós soubermos que a gente, obrigatoriamente, nesse momento da vida, nós vamos ter que inventar soluções que não estão prontas, porque é um mundo múltiplo, não é um mundo padronizado, e vamos ter que nos responsabilizar por elas. Para fazer isso, você tem que mexer na angústia das pessoas. As pessoas estão muito angustiadas no mau sentido. Elas estão recuando, elas estão buscando proteção, elas estão numa ética do medo. Elas têm que entender que o ser humano não vai ficar sem angústia. As pessoas sempre me perguntam, como é que ficar sem angústia? Morrendo. Morreu, você fica sem angústia, fica legal. Né? É uma ideia. Agora, se você não quiser morrer, você tem que fazer igual ao colesterol. Você tem que transformar um colesterol ruim, que é angústia proibitiva e angústia inibidora, num colesterol bom, que é angústia criativa. Para isso, as pessoas vão ter que sustentar isso, vão ter que começar a ver valores e diversões nesse novo mundo. O mais importante de diversão nesse novo mundo é que ele possibilita a criatividade humana mais do que o anterior. Onde é que você tem mais criatividade? Quando você tem menos padrão. Num momento de hoje, como você tem menos padrão único, você tem vários, múltiplos. Você tem que exercer uma criatividade e se responsabilizar por ela. Então eu proporia que a gente substituísse uma ética do medo por uma ética do desejo, uma ética do entusiasmo, uma ética da criatividade. Acho que nós estamos caminhando para esse lado. Ainda estamos muito apavorados. A última grande apavoramento é do ChatGPT. Ele vai tomar conta da gente, ele vai nos matar, ele vai nos suplantar. Vai tirar nossos empregos. Eu não acredito em nada disso. Bom, então vamos lá. Estamos falando de inteligência artificial. Sim. Agora aqui no podcast do Correio. Com a gente o psicanalista Jorge Forbes. E aí tocamos no, talvez, a pergunta para qual ninguém ainda apresentou uma resposta que atendesse às nossas expectativas. A inteligência artificial vai fazer o que com a gente? Vou tentar te dar uma resposta que atenda à sua expectativa. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Né? Então vamos lá. Eu penso a seguinte coisa. O que é inteligência artificial? Primeiro, existe uma diferença que aqueles que estudam inteligência artificial fazem, que é entre inteligência artificial forte e fraca. Intuitivamente, as pessoas que estão nos ouvindo vão achar que a inteligência artificial forte é aquela que manda uma nave para Marte e fraca é quem faz 2 mais 2 são 4, uma maquininha de calcular. Não, não é isso. Inteligência artificial fraca é aquela que não pensa a si mesma. A inteligência que manda um foguete a Marte é fraca. E a forte não existe. A forte é uma ideia que se contrapõe, mas não existe, porque seria aquela que reproduziria o que nós fazemos, que é a divisão subjetiva. Que as pessoas ainda, talvez, não, professor? Não existirá. Por que eu acho que não existirá? Existem 3 posições frente a isso. Existe uma posição chamada pós-humanista, existe uma posição chamada transhumanista, existe uma posição chamada biodefensor. O que é biodefensor? As 3 têm gente muito categorizada defendendo cada uma delas. O biodefensor, por exemplo, o professor de Direito de Harvard, Sandel, ele defende a ideia que a gente tem que diminuir o avanço tecnológico. É um biodefensor. Se ele defende essa ideia, é porque ele imagina que a gente possa ser substituído. Senão, o manifesto dos grandes empresários de tecnologia vai nessa linha também, né? Vai nessa linha. Não acredito nem um minuto no manifesto, mas vai nessa linha que você falou. O pessoal da Singularity University, que tem muito eco no Brasil, tem um dinheiro maluco do Google, cujo vice-presidente criou essa Singularity University. Ele acha que dentro de 10 ou 15 anos o corpo dele vai ser transformado em corpo de silicone, ele vai ser eterno, porque ele não será mais um ser biológico, ele será eterno, ele será um pós-humano. Né? Então, tanto pós-humanista e biodefensor pensam a mesma coisa
mas reagem diferentemente. Um com medo, Certo. outro com alegria. Resignação, né? E a alegria. Confiança, Exatamente. talvez, não sei. Existem os transhumanistas, onde talvez eu me encaixasse naquilo que eu estou pensando. Você perguntou qual é a garantia. Eu não acho que nós possamos ser substituídos pela máquina, porque a máquina consegue nos substituir em tudo que nós somos genéricos. Ou seja, todas as atividades humanas que são repetitivas, que são formatadas, que são protocolares, serão feitas com melhor em tudo, pela inteligência artificial. Já é feita. Uhum. Um motorista de inteligência artificial, para o dono da indústria, a inteligência artificial será muito melhor que o motorista pessoa. Por quê? Porque não bebe, não fuma, não precisa parar para dormir, Respeita as regras. respeita as regras, para nos sinais, Não faz greve. não faz greve, né? Então, é evidente que vai ser substituído. Saindo do motorista, indo para o campo médico, por exemplo, de onde eu venho, o radiologista. A gente é do tempo ainda que a gente ia no radiologista e dizia assim, eu tenho certeza que eu estou vendo aqui porque... né, ele olhava assim o raio-x e dizia, porque Uhum. eu já vi 50 mil chapas dessa. Eu já vi 100 mil chapas. Hoje em dia, a inteligência artificial, no canto da sala, diz assim, eu vi 100 milhões nos últimos 10 segundos. Não é comparável, né, uma coisa com a outra, como não é comparável a memória dos nossos telefones com a nossa memória. Se você perguntar o telefone fixo da minha casa, eu não sei, né? Da minha casa, imagina da sua casa. Então, eu não sei. Então, a pergunta seria assim, sendo que a inteligência artificial, para fazer as funções humanas, tem que capturar e transformar isso em algoritmo, ela pode capturar a nossa essência? Resposta até o momento é não. Por quê? Porque a essência é vazia. Eu não falei isso lá atrás, quando eu citei o Sartre? Uhum. Porque a essência é vazia, porque nós somos seres que têm uma essência vazia. Então, o íntimo de mim mesmo é incapturável. E por sê-lo incapturável, né, eu não posso pensar que nós sejamos ultrapassados. Uhum. E se conseguisse capturar, ele não seria diferente de mim, ele seria eu. Entendi. Professor, eu queria interromper também. O capítulo de inteligência artificial é fascinante, mas eu acho que eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu livro, né? Porque o senhor comentou alguns aspectos que certamente estão colocados no livro, como, por exemplo, essa angústia, esse sentimento de desamparo das pessoas, de não terem uma orientação. E aqui o formato da sua proposta é pílulas, né? Eu queria que o senhor descrevesse um pouquinho aqui para a gente qual é a proposta do livro, por que pílulas e qual é o objetivo, o que o senhor pretende com isso? Para quem está nos acompanhando, fazer um spoilerzinho. Você vai me dizer se eu te convenci algum pouquinho ou não. Vou fazer um pequeno spoiler aqui. Então, pequenas pílulas de psicanálise do Jorge Forbes. Amor é um desencontro a dois. Felicidade não é bem que se mereça. Um líder hoje tem que suportar o mal-entendido. Essa é uma frase bastante pertinente. O fracasso é solidário, mas a vitória é solitária. O estresse é uma falta de narrativa. Nenhum novo normal, esse aí é bem atual, né? Nenhum novo normal vai tapar o buraco da incompletude humana. E uma última frase, se você tem culpa, a culpa é sua. Essas frases estão na contracapa do livro Pílulas de Psicanálise, de Jorge Forbes, com que a gente conversa agora, e agora vamos falar do livro. O que são essas pílulas? Elas provocam, mas também fazem a pessoa refletir sobre elas. Veja, em todas essas pílulas que são divididas em áreas da vida, várias áreas que a gente está discutindo aqui, amor, felicidade, família, liderança, trabalho, Brasil, identidade, angústia, desejo, Freud explica, Freud implica, psicanálise, analista, errador, justiça, enfim, é um sumário longo, né, onde você tem essas frases que foram retiradas por duas pessoas, a Teresa e a Letícia Genesini, e montaram, editaram isso que reflete os últimos anos, sei lá, os últimos 10, 20 anos dos meus trabalhos,
que têm uma coisa em comum, todas elas. Ele pensa o homem não no bom senso, pensa o homem na ruptura do desejo, e elas surpreendem porque elas não fecham, elas não têm moral da história. Na psicanálise existe uma diferença entre moral e ética. Moral que é bom para todo mundo, é a forma correta de existir. E ética é você poder suportar a sua singularidade, inclusive suportar não ser compreendido, daí o mal-entendido, né? Então, eu acho que é interessante ver a incidência do pensamento psicanalítico nos mais diversos campos da vivência humana, né, e de que maneira a gente reage frente a isso. Os exemplos que o Vinícius deu, tirados da última página da contracapa, refletem isso. Por exemplo, amor. Todo mundo diz, né, acabamos de ter dias dos namorados, é tão bonito, amor e tal. Eu falo que o amor é um desencontro a dois. É ruim, não. Tenta vai se encontrar todo dia, ué. Continue tentando. Né? Felicidade não é bem que se mereça. Eu não aguento mais ouvir as pessoas dizendo assim, eu sou feliz. Não, você vai viajar, você merece ser feliz, como fruto do seu esforço. Eu gosto muito do Agamben, o jurista italiano, que diz assim, não há nada mais chato que uma mulher que diz que te ama porque você merece. eu não quero merecer. Né? Então, acho que é outro. O líder hoje tem que suportar o mal-entendido. O líder, pai, por exemplo, pai é líder também. Você entendeu, meu filho? Meu filho não vai entender nunca. O líder tem que saber que não se explique e não se justifique. Porque ele é autoritário? Não, é porque ele é arbitrário. O que quer dizer arbitrário? Arbitrário quer dizer que eu não tenho a explicação necessária que você está me pedindo. É um sintoma de impotência, não de potência. Né? E assim vai. Quer dizer, agora, eu confesso que eu tenho uma certa predileção pela última dessa mostragem aqui. Se você tem culpa, a culpa é sua. Né? Eu acho que a psicanálise é um ótimo agente contra a culpa, que está tão frequente hoje em dia. Eu não aguento mais coitadismo, eu estou culpado, gratidão, formidável. Não, gente, se você tem culpa, a culpa é sua. A culpa não pode reger o mundo. Num dos capítulos do seu livro, o senhor trata do olhar que o senhor tem pelo Brasil e pelo brasileiro. Eu destaco aqui uma frase, a última desse capítulo. O brasileiro não se assusta com a globalização, nem com a pós-modernidade. Há muito ele desconfia das hierarquias e das tradições. Aí é aquela história do mundo Terra 1, mundo Terra 2, né? E que o brasileiro, na sua visão, ele tem uma forma talvez um pouco mais otimista de ver Terra 2, de ver esse novo mundo horizontal que se abre. Vou voltar rapidamente ao famoso pai do Chico Buarque de Holanda, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, que fez um dos livros capitais da fundação do Brasil, do nosso entendimento do Brasil, que é Raízes do Brasil. Em Raízes do Brasil, o Sérgio começa dizendo sobre a diferença dos países europeus, aventureiros e tradicionais. Os aventureiros Inglaterra, Portugal e Espanha, portanto, que geraram o nosso espírito brasileiro, e os tradicionais França, Alemanha, etc. Há muito tempo a gente desconfia da hierarquia, nós fomos muito criticados pelo jeitinho brasileiro. É assim, mas poderia talvez ser diferente. Eu chamo isso de uma razão sensível, diferença de uma razão ascética. Alemão tem uma razão ascética, ou seja, ele não se compromete com sua emoção naquilo que ele está dizendo. Por isso que ele parece sempre um sargento de plantão. Né? O brasileiro é uma razão sensível. Você pega candidatos, às vezes, à presidência da República, por exemplo, um se apresenta como razão ascética. Os números mostram que outros se apresentam como uma razão sensível, né? Que tem razão, mas também tem uma sensibilidade. É a própria ideia do brasileiro cordial, né? Que vem da ideia do coração. Do coração. Né? Isso. Quer dizer, o brasileiro não toma chopp, toma chopinho. Não é? O brasileiro usa o primeiro nome, não usa o sobrenome. O brasileiro fala da sua intimidade em segundos. Você já sabe quem é o pai, a mãe, a avó. O brasileiro só briga com amigo. O brasileiro não briga com aquela pessoa que não for amiga dele. É genial. Então, esse laço social, como diz o Domênico De Masi, eu acho que muita gente conhece, né?
meu amigo, dividimos algumas mesas juntas. Num do seu penúltimo livro, eu acho, chamado O Futuro Chegou, que é uma referência evidente ao Brasil, que o país do futuro, segundo Uhum. o Zweig, ele termina dizendo: o Brasil tem que ensinar ao mundo como é que se vive na globalização. Não tem país no mundo que faça, com o mundo variável que nós temos, o que o brasileiro faz. Ele põe 5.000 pessoas numa avenida, ele põe um apito na mão de uma, ele põe 200.000 pessoas na arquibancada, põe 5 milhões de pessoas em casa, a pessoa apita e aquele pessoal sai todo mundo organizado. O brasileiro descobriu uma maneira de organizar o gozo. Nós temos que exportar isso, porque a sociedade mais avançada em termos do laço social, né, e que deveria exportar esse conhecimento para os outros. Ele fala seriamente, né? Uhum. Que o brasileiro também se esculacha tanto que vai achar que ele está brincando. Não, ele não está brincando. Ele não está brincando, eu concordo com ele. Nós temos uma maneira de viver há muito tempo, variável e fluida, que faz com que a gente se apavore menos com a globalização, com Terra 2, com essa nova maneira de ser, e podemos tirar melhor proveito disso O tudo. senhor acha, então, que a gente está numa posição melhor agora do que antes? Seria isso? Acho que nós estamos numa posição de uma grande chance e que a gente tem que saber aproveitá-la. Para isso, nós temos que achar que se o cachorro vira-lata, que o Nelson Rodrigues nos chamou, Uhum. passou a ser agora o cachorro premiado em todos os concursos internacionais. Ser cachorro vira-lata, hoje em dia, é um grande valor. Agora, professor, eu queria... quando o senhor trabalha no conceito de Terra 1 e Terra 2, o senhor fala que a Terra 1 era muito marcada exatamente por aqueles paradigmas de verticalidade, autoridade, família, aquelas referências, e que hoje está tudo muito horizontal. Só que tem determinados fenômenos, e não só no Brasil, é no mundo inteiro, que na essência, isso pode discordar evidentemente, que na essência eles continuam muito verticalizados. Eu me refiro, por exemplo, na política. Né? A política continua tendo uma forte verticalização. Sim. Não há um paradoxo aí, uma contradição, ou é um desafio que precisa se fazer uma efetiva nova política ou não? O que está acontecendo? A resposta que eu ia dar, você acabou de dar. Precisa fazer efetivamente uma nova política, como precisa fazer efetivamente um novo direito, efetivamente uma nova psicanálise, efetivamente uma nova pedagogia, efetivamente uma nova tudo, porque é outro mundo. Nós, psicanalistas, estamos fazendo lição de casa. Tudo que eu falei aqui agora é de uma psicanálise após o complexo de Édipo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente está terminando a nossa conversa, mas é após o complexo de Édipo. A gente reviu. Antes o Freud explicava, hoje em dia o Freud implica. Um outro dia eu entro na minúcia disso. Um outro programa. Uma boa provocação. A gente fala sobre isso. E eu acho que a política está escandalosamente ignorando a revolução tecnológica. Nas grandes campanhas dos últimos tempos, França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, não houve líder político que se apresentou com uma política levando em conta a revolução tecnológica. Falam de saúde, educação, segurança, que são temas elementares de qualquer político, como se nada estivesse havendo no sentido do analfabetismo digital que a gente está caminhando e que vai trazer infelicidades muito maiores que as diferenças econômicas que nós já sofremos. Então, me parece que realmente a política tem que ser reinventada, ou tem que ser inventada, é outra coisa a política do momento de agora, e nós não estamos fazendo essa lição de casa, e se não fizermos, vamos pagar muito caro essa brincadeira. Então, para encerrar, o fenômeno do reacionarismo. Nós não temos um movimento conservador, nós temos agora um movimento bastante visível de gente que quer voltar a um passado que nunca existiu. As pessoas são reacionários no pior, bom, já é uma palavra ruim, mas no pior sentido do termo, porque realmente não é só que as pessoas queiram uma pessoa forte, as pessoas querem um tirano. As pessoas querem alguém que diga para elas o que fazer, se juntam em termos de palavras de ordem, as mais ignorantes, as mais vazias, as mais desconectadas com o ser humano, e são perigosíssimas essas pessoas que surgem no Brasil, que surgem na Itália, que está surgindo na França, que surge nos Estados Unidos, nós conhecemos bem, bem de perto
a referência é evidente, né? Mas é esperado. Quer dizer, não há nenhuma contradição que no momento que você tem uma abertura e uma quebra do norte, que as pessoas peçam, pelo amor de Deus, né, uma âncora, mesmo pagando o preço da sua liberdade. As pessoas não querem essa liberdade, elas preferem uma âncora nefasta e elas elegem líderes horrorosos tanto quanto a posição delas. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do livro ainda a respeito do lançamento. Como é que está a sua agenda? O senhor vai lançar aqui em Brasília? Está previsto ou já está à venda? Como é que está a questão do livro, especificamente? Eu não estou sabendo em detalhe quando é que ele deve ser lançado aqui em Brasília. O ministro Dias Toffoli queria lançá-lo no Supremo Tribunal Federal, fazer uma reunião lá. Assim que eu souber, informo vocês. Maravilha. Então, ótimo. Conversamos com o psicanalista Jorge Forbes, palestrante, autor de vários livros, lançando o último agora, Pílulas de Psicanálise, Aforismos e Sentenças, da editora Manoli. E agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast, agradeço a presença do Carlos Alexandre aqui na bancada e esperamos conversar, porque esse mundo novo é irreversível, ele veio para ficar, a gente não vai escapar dele, né? Não dá pra gente dizer para, porque ele não vai parar. Então, com mais esse aforismo, eu encerro essa entrevista com Jorge Forbes. Agradeço a vocês que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade.